Hoje nós iremos falar sobre a obra mais famosa do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano que leciona na Alemanha, a sua obra A Sociedade do Cansaço, que é um esforço de tentar compreender os problemas relacionados à sociedade de desempenho, ou seja, a uma sociedade que ele considera como sendo já pós-moderna e que vai sempre tentar aumentar as metas para aumentar a produtividade. Então, desse parâmetro aqui da sociedade do desempenho, que é a sociedade do cansaço, ele vai comparar duas estruturas. A estrutura Foucaultiana, que toma como parâmetro a sociedade disciplinar, o estado disciplinar, aquele estado que sempre vai estabelecer limites, barreiras, soleiras, como ele vai dizer, e criar instituições coercitivas para estabelecer um padrão de comportamento aceitável em público. Então, esse estado disciplinar, que ele denomina até de imunológico, porque todo corpo estranho que entra nessa sociedade será combatido, então qualquer comportamento diferente dentro de um padrão já estabelecido vai ser combatido como se fosse um corpo estranho, como se fosse, entre aspas, um vírus, uma bactéria, algo que supostamente causaria uma desordem dentro daquela sociedade, e isso será combatido. Portanto, essa sociedade ela sempre será instituída a partir de soleiras, de muros, cercas, porque o seu verbo modal é o não ter direito de. Enquanto que, por outro lado, essa sociedade do desempenho, que aí já se caracteriza como sendo uma sociedade pós-moderna, ela está para além da sociedade disciplinar, porque esse sujeito ele interioriza essa disciplina. Então ele não precisa de instituições externas para impor determinados limites, porque esse sujeito ele já se limita, esse sujeito ele já interiorizou essa disciplina. E ao interiorizar essa disciplina, a gente vai ter aqui como parâmetro um tipo de valor que se torna mais flexível, se torna mais aberto e não fechado e não sólido, fazendo uso aqui até de Zygmunt Bauman, a gente está em tempos líquidos e não mais nos tempos sólidos. Então, dentro desse novo parâmetro, a gente vai ter uma reorganização da sociedade, uma reorganização urbana. A gente sai de uma sociedade que era composta por manicômios, por hospitais, asilos, presídios, quartéis, fábricas, para uma sociedade que vai ser composta, como ele vai dizer, de academias de ginástica, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios, poderia também acrescentar farmácias. Por quê? Porque essas novas instituições, elas sempre vão trabalhar com metas, com a aceleração do sujeito. Seja uma aceleração interna ou externa, aumento de produtividade. Se você pegar o vídeo anterior, em que, não necessariamente o anterior, mas os vídeos anteriores em que eu trato sobre a questão da contemplação, sobre a questão da sociedade acelerada, vocês vão perceber que a pós-modernidade ela sempre se pauta, uma das características comum é essa flexibilidade, é essa maior produtividade, é essa aceleração externa e interna. Os espaços eles são encurtados e a internet é a maior prova disso. Tanto é que esse é o principal tema no livro do Zygmunt Bauman sobre a globalização. Os espaços eles já perdem ali os seus próprios limites e eles são totalmente encurtados. Então, as relações, por exemplo, econômicas, elas são instantâneas. A gente sai de uma relação econômica mais analógica para uma era totalmente digitalizada, em que o impacto ele é imediato. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo terá um impacto imediato. E os aeroportos significam justamente esse rápido movimento dos seres humanos. Então, você já não tem fronteira, você já não tem limites espaciais para chegar onde você bem entender. E os limites temporais, eles têm diminuído cada vez mais. Então é uma sociedade de transição rápida, de velocidade. E isso gera, obviamente, no ser humano a ansiedade. Um dos maiores males deste século é a ansiedade. Então, enquanto que essa sociedade da negatividade tinha como verbo modal, como eu disse, o não ter direito de, essa sociedade positiva, por favor, não confunda aqui positivo com positivismo, não é necessariamente isso. É positivo no sentido de afirmação científica
sim, você pode, ele pega até o slogan na época do Barack Obama, sim, você pode, yes, we can, nós, sim, nós podemos, né? E para dizer que não há nada impossível, você pode fazer tudo, nós podemos fazer tudo que quisermos. Então, a gente sai de um verbo modal negativo para um verbo modal positivo, em que sempre você vai poder fazer o que bem entender. Não há limites para você. Então esse sujeito de desempenho, ele é totalmente livre, ele se sente absolutamente livre e ele é um sujeito disciplinado, porque ele mesmo irá se cobrar. Eu, quando estou dando aula sobre a sociedade do cansaço, eu até chego a dar exemplos corriqueiros. Um sujeito que faz academia hoje não faz academia, eu estou pegando aqui um estereótipo mesmo, né? Um padrão de comportamento. Geralmente as pessoas não fazem academia para buscar somente uma saúde, mas para buscar resultados. Se essa pessoa, sei lá, ela corre 4 km, ela vai querer correr 8, quando ela correr 8, ela vai querer correr 16, fazer uma maratona. Se ela carrega tantos quilos de peso, ela vai querer dobrar, triplicar. Então ela nunca vai estar satisfeita, porque ela sempre vai querer bater suas próprias metas. Então ela já absorveu a lógica de mercado, de bater meta sempre, e isso é infinito. O problema é que a psique humana não suporta a carga de infinitude que o mercado exige, que a sociedade, de um modo geral, exige atualmente. E aí o ser humano, é óbvio que ele vai se esgotar num determinado ponto, né? Que é basicamente o problema da psique do século XXI, que é a questão do esgotamento, do burnout, que é a questão da depressão, que é a questão da síndrome do pânico. Então tudo que envolve ali ansiedade, direta ou indiretamente, insônia, você dorme e acorda cansado, você nunca tem ali um momento de parada, você não consegue se desarmar, você está sempre armado, você está sempre engatilhado. Então você por dentro está hiperacelerado. Então nesse sentido, a sociedade do cansaço é uma sociedade de alto rendimento, é uma sociedade de alto desempenho. O problema é que esse alto desempenho, ele vai gerar cada vez mais sujeitos cansados. Ele fala até desse sujeito, desse animal laborans pós-moderno, ele compara aqueles que eram chamados de muçulmanos nos campos de concentração nazistas. Porque muçulmano era aquele que era esquelético, vivia cansado, já não suportava mais viver por conta do cansaço, por conta da desnutrição, etc. E ele compara o sujeito, o animal laborans pós-moderno, a esses muçulmanos, porque nós vivemos também cansados. E aí ele fala, a gente vive cansado apesar de a gente estar bem nutrido e não raras vezes bastante obeso. Então, nós vivemos cansados, nós vivemos submetidos a um cansaço que nunca passa. E esse cansaço, ele se deve tanto a uma estrutura econômica que se impõe de bater metas constantemente, quanto da absorção dessa estrutura externa que faz com que o sujeito seja totalmente disciplinado e se cobre constantemente. Tanto é que ele diz que o sujeito pós-moderno da sociedade do desempenho, ele se autoexplora e chama isso de liberdade. Isso é interessante, né? Ele se autoexplora e chama isso de liberdade. Eu fico até, assim, tem certas questões dessa nossa sociedade que são bastante, chegam a ser trágicas, mas também cômicas, né? É o tragicômico, em que a pessoa, ela é explorada ao máximo no trabalho, mas um belo dia o serviço dela permite ela ir trabalhar de bermuda e ela vai achar isso espetacular. Ah, não, agora eu posso trabalhar de bermuda. Ai, eu sou mais livre. E assim, ela vai trabalhar de bermuda, mas ela se sente extremamente esgotada porque ela vai trabalhar muito mais. É o problema que se impõe em diversas esferas do trabalho atual, porque por um lado você obtém um certo relaxamento dos valores, dos padrões, mas esse relaxamento é somente aparente, porque na verdade o que se impõe por trás é muito mais violento, que esgota o sujeito na sua subjetividade, silenciosamente. E aí ele fala que esse esgotamento, ele vai produzir infartos psíquicos. Eu adoro essa expressão do Byung-Chul Han, infartos psíquicos. Por quê? Porque se na sociedade disciplinar as pessoas morriam de infarto mesmo, do coração, as pessoas atuais, elas vão sofrer desses infartos psíquicos. Do nada, entre aspas, do nada, você vai ter uma síndrome do pânico no meio do trânsito. Você vai ter uma crise de ansiedade no trânsito, numa festinha que você estiver, lecionando, trabalhando, seja em qual área for. Você vai ter um surto. E isso é ocasionado por uma pressão externa extrema.
Tanto é que ele fala assim, olha, a sociedade disciplinar, ela produzia loucos e delinquentes. Loucos por quê? Porque a pressão social era tão forte que a pessoa enlouquecia mesmo, ela não conseguia seguir aquele padrão estabelecido de comportamento, sempre, porque é quase que como você ter que interpretar esse padrão constantemente, seja na sua intimidade ou seja em público. E aqueles que não aceitavam isso eram presos, né, que eram os delinquentes, né, aqueles que não se comportavam dentro dos padrões, ou eram perseguidos, público ou dentro da própria família, etc. Só que hoje a gente não está mais nessa estrutura de pressão externa. Portanto, os nossos problemas não geram loucos e delinquentes, geram depressivos e fracassados. Tanto é que é muito comum você perceber jovens hoje que mal começaram a viver, mal saíram da universidade e já se sentem fracassados. Aliás, jovens que mal saíram do ensino médio já se sentem fracassados. Então, a sociedade de hoje, ela produz depressivos e fracassados. Por quê? São os dois maiores medos de você, do nada, ter um infarto, do nada, entre aspas, ter um infarto psíquico e você, do nada, por conta dessa inanição causada por essas doenças psíquicas, começar a se sentir um verdadeiro fracassado. Então essa relação de depressão e fracasso é muito presente nessa sociedade do desempenho. Então é uma sociedade que sempre vai pressionar o sujeito individualmente, porque ele mesmo vai se cobrar, ele mesmo vai se colocar metas. E caso ele não bata essas metas, ele vai cada vez mais se tornar doente também. Essa sociedade do desempenho é uma sociedade do cansaço, um cansaço psíquico, né? Um cansaço que leva o sujeito a não ter ali um momento de parada, ele não se desarma, como eu disse, ele busca incessantemente se tornar mais efetivo, né? Você pode pegar essas propagandas de remédio, por exemplo, para a gripe, todas pegando justamente esse ponto de que você não pode parar. Se você tiver gripado, aquele remédio ele vai anular os sintomas e fazer você continuar trabalhando. Pode pegar essas propagandas de modo geral, pegando justamente essa questão do desempenho, de não diminuir seu desempenho no serviço. E aí isso nos leva também a certos questionamentos. Você fica doente, vamos supor, você tem que pegar um atestado, você se sente mal por ter que pegar atestado. Você fica se culpando. Se você não for trabalhar, você fica se culpando. E você tem medo de ser demitido por isso. Então é uma sociedade do esgotamento total, o esgotamento de perspectiva de vida, perspectiva existencial também. E é óbvio que essa sociedade do cansaço é a sociedade da depressão. Então essa é uma obra que joga luz de forma muito profunda, até é uma obra pequena, mas não se enganem, é uma obra que pressupõe ali um conhecimento filosófico por trás. Se você não tiver certos conceitos bem desenvolvidos, você não vai compreender muito bem a obra, você vai ficar somente numa análise mais superficial, porque é uma obra conceitualmente mais densa, interpretando a realidade atual, jogando luz sobre essa realidade atual, mas tomando como parâmetro uma estrutura social anterior a esta. Então ele faz uma comparação e aponta que nós, por exemplo, não estamos mais numa sociedade moderna, mas pós-moderna. E essa pós-modernidade se caracteriza a partir desses conceitos chaves de cansaço, de infartos psíquicos, de aceleração interna, a mudança urbana, de ter mais farmácia, laboratórios, escritórios, tudo que trabalha com aumento de eficiência, seja do corpo ou de produção propriamente dito, né? De não perder tempo, vamos dizer assim. É uma obra que, para se entender os problemas atuais, ela se tornou uma obra elementar. É inevitável você passar pelo Byung-Chul Han, você não tem como ignorar o Byung-Chul Han para entender a pós-modernidade que se anuncia. Portanto, leiam a obra, mas leiam sempre tendo esse olhar aqui de análise, tomando como comparação o estado disciplinar, a sociedade disciplinar, que é mais ou menos o que também o Zygmunt Bauman faz, né? Que é mais ou menos o que o Lipovetsky também vai fazer, sempre tomando como parâmetro essa sociedade de valores sólidos e a passagem para uma sociedade flexível, aberta, de movimento acelerado e de doenças psíquicas muito graves.